A paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Mais de 200 vídeos para a sua edificação. Compartilhe. Não se esqueça de compartilhar e enviar para seus amigos. Este canal tem o nome, o título: Ministério Ampliando Fronteiras. Ailton Santana. Não esqueça, grave bem. Ministério Ampliando Fronteiras. Ailton Santana. Pois bem, nunca peça a Deus o que você merece. Peça a Deus o que você precisa. A Bíblia nos diz que todo homem pecou e que destituídos estão privados da presença da glória de Deus. A Bíblia também nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O ser humano, por natureza, é filho da ira, a ira de Deus. Por natureza, o homem está destinado, eu disse, por natureza, o homem está destinado à perdição, ao inferno, ao castigo divino. Mas Deus o poupou ou poupa, poderá poupar por sua graça e bondade. Vivemos uma época em que os cânticos, eles são reivindicativos, como existe um hino que fala: restitui, dá de volta o que é meu. Existe cântico que diz: dá-me poder de filho, porque chegou a hora de andar sobre as águas. Então, nós temos muitos cânticos e mensagens por aí que dá ideia e que nós podemos reivindicar, ou que nós podemos pedir a Deus porque somos fiéis a Ele. Então, sendo fiel, você pode cobrar de Deus. Algumas pessoas chegam até mesmo a dizer um absurdo que colocou Deus na parede. Outros dizem que está brigando com Deus espiritualmente. Queridos, isso é falta de entendimento de quem é Deus. Se entender a insignificância que o homem é diante da grandeza de Deus, o ser humano vai sempre chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que nada merece e que o que Deus faz por nós simplesmente porque Ele quer fazer. E se Ele não fizer, Ele não estará sendo injusto, não estará cometendo nenhum erro, porque nós não merecemos nada de bom, nada. Então, quando diz, não peça a Deus nada que você merece, a não ser que você esteja querendo o juízo, o castigo. Porque o que é que nós merecemos? Punição. Você diz, mas agora eu aceitei Jesus como Salvador. Entenda bem, você continua ainda sendo pecador por natureza. Continua ainda merecendo o juízo de Deus. Agora, pelo mérito da morte de Jesus, Deus decidiu nos salvar. Mas isso não significa que nós merecemos ser salvos. Deus simplesmente quis fazer deste modo. Ele decidiu, ele diz, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não crê já está condenado nos versículos posteriores. Mas isso não quer dizer que mesmo porque Jesus morreu, agora eu posso reivindicar, porque eu continuo sendo alvo da graça de Deus. Quando algo é chamado de graça, é porque está sendo um favor sendo feito. Se é de graça, é porque eu não mereço. Quando eu mereço alguma coisa de alguém, esse alguém é obrigado a me dar. Porque ele tem a obrigação de fazer isso, porque eu estou merecendo aquilo daquela pessoa, e se a pessoa não fizer por mim, ela está em dívida, porque eu mereço. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Deus, é por sua graça. Isso é favor que nós não merecemos. Então, se eu vou pedir para Deus me dar aquilo que eu mereço, o que é que eu mereço? Salvação? Não, porque graça é favor imerecível. Eu mereço cura? Claro que não. É por favor de Deus que eu peço, por bondade, por misericórdia. Porque por mais que eu seja bonzinho, que você seja alguém bonzinho, que faz muito bem, você acaba errando também. Então,
um pecado é suficiente para Deus nos destruir, porque o pecado ele cheira mal às narinas de Deus. Compreenda isso. Então, não importa se você nasceu num berço evangélico, como dizem, você é pecador. Já nasce sendo pecador. Então, você pode dar cestas básicas, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, continuará sendo pecador. Isso não nos dá o mérito próprio de morar no céu, de ser próspero, de ter bens materiais. Deus, quando dá, Ele dá porque Ele decidiu. É por isso que tem algumas pessoas que parecem ser tão fiéis e ela não tem tantas coisas que ela desejaria. Por outro lado, existem pessoas que ela aparentemente não é tão fiel e Deus dá tanta coisa para ela. As duas pessoas estão no mesmo nível, na condição de pecador. Agora, Deus decide dar ao fiel, mas Ele pode decidir dar àquele que não é fiel. A Bíblia nos diz que Deus é benigno até para os ingratos e maus. Aliás, dizer que Deus é bom é nisso que nós compreendemos. Porque se Deus desse apenas para os cristãos, para os fiéis, entenderíamos que nós temos o mérito e os outros não, e por isso Deus dá para nós e para eles não. Quando a chuva vem, quando o sol vem, vem para todos. Essa é a graça comum de Deus que é manifestada a todas as pessoas. Não garante a salvação de ninguém, mas é a demonstração do amor de Deus que está sendo manifesto por todas as pessoas. Ora, o próprio Deus diz que é para a gente saudar tanto o ímpio como o crente, como qualquer pessoa. Se nós fizermos saudar apenas aquele que é irmão, que diferença nós temos dele? Até o ímpio faz isso, né? Saudar os seus amigos. Então, nós precisamos compreender melhor a palavra de Deus. Não peça a Deus o que você merece. Peça a Deus o que você precisa. E aí Deus, pelo mérito de Cristo, nos concederá por sua bondade. Porque por nós mesmos, o que merecemos é o juízo de Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar.